Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 25 de março de 2020 e nós vamos postar um vídeo sobre um assunto que alguns irmãos nos perguntaram, da visão da doutrina espírita nos desencarnes e expiações coletivas, como a que nós estamos passando nos tempos atuais. Vivemos nesses dias momentos de grande aprendizado para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Para quem tem a sensibilidade para perceber o que nos é dado hoje, temos novamente a lição, que não é nova, varrendo as consciências, questionando hábitos e estabelecendo novas necessidades em uma realidade social que contempla a mais perfeita forma do princípio da democracia, a igualdade. Periodicamente essa lição, que como dissemos não é nova, assola os povos de nosso orbe. E mais uma vez vemos que sua essência não é apreendida em seu âmago pela maioria de nós, da forma transformadora que se propõe o fenômeno. Sim, periodicamente esse estado de angústia e sofrimento, doenças e desencarnes em massa, visita as civilizações no corredor dos séculos. Lembramos da peste negra, da varíola, da gripe espanhola, da febre amarela, da gripe asiática, guerras, cataclismas naturais, etc. Hoje esse estado é causado por um ser vivo microscópico, a forma mais simples de vida, um vírus. Ninguém o vê, mas ele existe. Fato comprovado pelas suas obras e com grande poder de ação. Basta ver o que é capaz de fazer em países ricos e pobres, democraticamente, como dissemos, ao ponto de conseguir transformar hábitos e prioridades de indivíduos e nações. Com sua simplicidade corporal e invisível aos olhos humanos, em menos de 6 meses de ação, esse agente consegue induzir mudanças nos seres humanos que filosofias, religiões e ideologias não conseguiram. A fraternidade global, com a preocupação de que há algo mais importante que o materialismo e a busca louca do possuir: a vida e a saúde. Antes de tudo, de entrarmos no tema em questão, é crucial lembrarmos que Deus é soberanamente bom e justo. E se algum mal recai sobre nossas cabeças, é sempre provocada pela nossa incúria, pelo egoísmo e excessos que praticamos. E o Espiritismo, codificado por Allan Kardec como o consolador prometido por Jesus aos seus discípulos aflitos, vem ao nosso socorro explicar a importância da reforma íntima e da resignação. Lembremos as palavras do Mestre: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Do Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 12 a 18. Eis o Consolador, meus amigos, aquele que enxuga as lágrimas das aflições, dos medos, das dores. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, tradução do professor José Herculano Pires, em sua parte terceira, capítulo 6º, da Lei da Destruição, item 2º, flagelos destruidores. O assunto é abordado nas perguntas de Kardec, respondidas pelo Espírito Verdade, que, como vimos, é Jesus. Na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, Kardec interroga: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? A resposta: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelo por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Na pergunta 738, Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. E o homem que não os aproveita, então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Novamente vemos aqui o orgulhoso e os interesses materiais a quem essas pessoas depositam todas as suas esperanças serem advertidas, chamadas a atenção. Pergunta 738A. Nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos. Isso é justo? A resposta: durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo, mas, após a morte, pensa de outra maneira. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. Um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos que duram alguns dos vossos meses ou dias, nada são. Apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo, eis o mundo real. São eles os filhos de Deus e o objeto de sua solicitude. Os corpos não são mais que disfarces sob os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que, durante a guerra, vê os seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. 738b. Mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? Resposta: se considerássemos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos,
se souberem suportá-los sem lamentar. E Kardec comenta: quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo. Se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Pergunta 739. Esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Sim, é a resposta. Eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Pergunta 740. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-os às voltas com necessidades mais duras? Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. 741. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são as consequências de sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar-lhe as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe, em menor ou maior proporção, a parte que lhe cabe, não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. Comentário de Kardec. Entre os flagelos destruidores, naturais ou independentes do homem, devem ser colocados em primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou, pelo menos, de atenuar tantos desastres. Algumas regiões antigamente devastadas por terríveis flagelos não estão hoje resguardadas? Que não fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência e quando, ao cuidado da sua preservação pessoal, souber aliar ao sentimento de uma verdadeira caridade para com os semelhantes? Pois bem, meus irmãos, uma vez expostas as bases teológicas da nossa discussão, podemos dizer que o desencarne coletivo, segundo a religião espírita, é vista como a expiação de criaturas comprometidas com o mesmo débito ou com débitos semelhantes cometidos em outras vidas, seja na reencarnação imediatamente anterior ao do fato ou de séculos atrás, onde os espíritos responsáveis pelo progresso da humanidade a serviço de Deus e Jesus lançam mão de acidentes, catástrofes e pragas de toda sorte, que atingem um pequeno ou grande número de seres, agindo assim como um trabalho redentor em resgates coletivos. Nesses desencarnes programados, o acolhimento das almas desprendidas de seus corpos é imediato, e o estado de confusão
devido ao processo de desencarne, é diferente quando comparado daqueles ordinários, pois estes foram preparados ainda no plano espiritual, nos ministérios da reencarnação, para esta situação que é tida como uma missão. Pecamos sempre quando agimos em ações que afrontam as leis imutáveis de Deus, registradas no Decálogo de Moisés e ampliadas por Jesus, ou seja, a lei do amor a Deus e ao próximo. E devemos pagar o débito até o último ceitil, como afirmou nosso amigo e irmão maior, Jesus. Este resgate de débitos adquiridos por atacado durante nossas múltiplas reencarnações ocorre de várias formas e situações, inclusive coletivamente. O que não quer dizer que a religião espírita é determinista, muito menos fatalista. Não esqueçamos que Deus é soberanamente bom e justo, e as parábolas de Jesus nos dão uma valiosa dica de sua justiça. Esse mecanismo de resgate da humanidade é estudado por Kardec no Livro dos Espíritos, onde vimos na pergunta 737 que o intento é fazê-lo avançar mais depressa, e os flagelos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. E complementa na pergunta 740. São provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, demonstrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de meu amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Ou seja, a resignação ante a vontade de Deus não impede que exercitamos a nossa inteligência. Se somos atacados por uma peste, isso não impede que usamos a nossa inteligência para desenvolver uma vacina. Daí a importância de que nós, cristãos, compreendamos as palavras de Jesus e dos bons espíritos, de que devemos suportar com resignação as dificuldades da vida, de forma que, por mérito, mereçam o progresso proporcionado pelas vicissitudes, sem murmurações e revoltas, como explicado por Santo Agostinho no capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E diz Santo Agostinho: Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. São quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceita com o pensamento em Deus essas mazelas. É um momento supremo, no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, serei aí aclamado como o soldado que sai triunfante da refrega. Isto nos remete, meus irmãos, a outro ponto das expiações coletivas, abordado por Santo Agostinho no trecho Aperfeiçoamento do Espírito, a Lei do Progresso, abordada no livro 3º, capítulo 8, pergunta 783 do Livro dos Espíritos. E a pergunta: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Responde o Espírito em Verdade: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Comentário de Kardec a essa questão.
Sendo o progresso uma condição de natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, ele as derruba com todos os que querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos, e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem geralmente não percebe, nessas comoções, mais do que a desordem e a confusão momentânea, que o atingem nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, admira os desígnios da providência que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de haverem revolvidos. Assim, meus irmãos, vemos que estamos submetidos à poderosa lei do progresso, que impulsiona a humanidade sempre para a frente. E dentro do progresso simultâneo, moral e intelectual, está o equilíbrio do ser humano, que leva naturalmente ao fim das aflições causadas pelo egoísmo, irmando o orgulho, que engessa a marcha. Daí vem a necessidade de uma força maior, mais material que espiritual, que nos faça voltar a caminhar, quebrando esse gesso. E os flagelos são uma dessas forças, utilizadas por Deus sempre para o nosso bem. Vivemos em um mundo de expiação e provas, e o retrato dos acontecimentos que vivenciamos mostra que estamos na interface deste com o mundo de regeneração, como descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 17, que diz: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Nos evangelhos, os 4 evangelhos, há também várias referências quanto aos sinais de dias de tribulação, com uma transformação moral do planeta e a instalação do reinado do bem, que perdurará até a consumação dos séculos, onde a humanidade viverá dias de paz e de alegria. Contudo, na visão espírita, os dias de tribulação não retratam o fim do mundo de forma cabal, mas uma transformação deste mundo, da civilização como a conhecemos, assim como quando o Império Romano caiu, figurou-se no seu tempo o fim do mundo para as pessoas, mas a Terra continuou enquanto planeta. Allan Kardec mostra em sua obra A Gênese, no capítulo 17, item 58, que está próximo o fim do velho mundo, do mundo governado pela incredulidade, pela cupidez e por todas as más paixões a que o Cristo alude. E quantas guerras, revoluções militares e sociais, pestes e cataclismas aconteceram desde então, hein? Contudo, para que o reino eterno seja instalado entre nós, precisamos fazer acontecer a reforma íntima, meus irmãos. A evolução de nossa moral. Perder as escamas do velho corpo para fazer acender a luz que Jesus disse que éramos portadores. Em suma, sermos cristãos de coração e alma, não somente de boca,
pois como os hipócritas e vendilhões, seremos expulsos do templo novamente. Um grande beijo, meus irmãos. Fiquem com Deus e desculpem o tamanho desse nosso vídeo, mas achamos importante essa publicação. Fiquem com Deus, fiquem na paz que Jesus nos deixou, derramados pelo amor de Deus, como um maná que cai incessantemente sobre nossas cabeças, atingindo e vivificando o nosso corpo material e o nosso corpo espiritual e o nosso espírito. Que Deus e Jesus e os bons espíritos, o anjo da guarda de cada um de vocês, meus irmãos, de cada um de nós, sejam abençoados e nos abençoem, nos protejam e nos auxiliem em mais essa caminhada, pois temos certeza da presença de Deus em nossas vidas, temos certeza da presença de Jesus, temos certeza da presença de todos os bons espíritos, dia a dia, momento a momento, nas nossas vidas. Por isso a importância da prece e da oração, aquela brotada dentro do coração que nos liga ao Pai e ao manancial infinito de amor que emana dele incessantemente. A paz de Deus com todos, o amor de Jesus em cada coração e em cada lar, a célula máxima da sociedade, a família. Um grande beijo.